Galera, vamos lá. Olha só, como eu estava falando para vocês, eu vou começar a fazer lá o CRUD, né? A inserção da partida, tá certo? Então, essa partida, se a gente observar bem, o nosso relacionamento aqui, né? Essa partida, ela vai depender do seguinte: quando eu crio uma partida, essa partida ela tá, na verdade, nos olhos do usuário, ela conta com todas as tabelas do banco de dados que a gente criou para o nosso jogo. Por quê? A partida ela já vai inserir os dois jogadores, certo? Ela vai sortear o número de blocos que vão ser gerados para essa partida, e esse número de blocos, né, cada bloco corresponde a um tijolo, né? Então a gente vai ter que selecionar de forma aleatória os tijolos que vão para essa partida, e consequentemente nós vamos ter que adicionar uma estatística para cada jogador, tá certo? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou começar como a ideia é só a gente fazer essa partida aqui, porque é um exemplo de como você vai fazer uma classe lá de controller onde você vai trabalhar com mais de uma tabela, né? Então eu vou fazer essa partida para vocês, e a partir daí eu já vou passar para outras matérias, né? Que aí a gente já terminou essa parte de mostrar como é que insere, deleta, exclui, consulta e vai. Para a gente fazer isso, então de cara, eu preciso ter um conjunto de tijolos já previamente inseridos no banco de dados, né? Então eu vou fazer lá um script de banco de dados para inserir dados nos tijolos. Então, de cara, a gente vai inserir os campos valor, tipo e hits, né? Valor, tipo e hits. Só para verificar aqui o valor, eu posso fazer até o seguinte, né? Para ficar mais fácil ver. Eu vou chamar uma história de procedure do SQL Server chamada sphelp, e aí eu passo como parâmetro para ela o nome da tabela, e ela vai me devolver lá, ó, valor é int, o tipo é varchar, e esse hit também é int. Então, olha lá, eu tenho um int, um varchar e outro int. Beleza, tá? O valor é o quanto vale cada tijolo, né? Então vamos colocar assim, sei lá, tem tijolo que vale 1, 2, 3 e aí vai. O tipo eu vou chamar de tijolo padrão, porque todos eles, porque é o tijolo que eu vou querer que sempre tenha, sei lá, eu mate ele com um hit só, tá? Não vou, no nosso caso, eu vou matar ele com um hit só, sempre, e tipo assim, ele não vai ter, ele é padrão, não é porque eu mato só com um hit, é porque esses que eu vou colocar, eles
eles não vão ter nenhum efeito, nem nada diferente no jogo, tá? Veja, eu não estou considerando que eu mato com um hit e isso é padrão, não. Eu estou considerando outras coisas do jogo, né? Porque senão esse campo de hit ele seria um campo dependente de padrão, tá? Então isso não pode. Então eu estou considerando padrão porque eu não vou ter nenhum efeito, nenhuma tarefa associada a esse tijolo, tá? Então eu vou copiar e colar aqui um monte de inserts desse. E aí só para depois eu colocar valores diferentes para esse para eu não correr risco de colocar assim, um valor repetido, eu já vou colocar assim. Eu acho que você poderia ter outro menos. Eu só não quero. Eu tô fazendo assim para não ter que fazer uma programação, que daria para fazer sim. Professor, não é melhor ter menos variação para não ter uma flutuação muito grande de pontuação? Então, eu só tô colocando pra gente. Pra gente poder ver melhor os SQLs que eu vou mostrar, tá? Mas isso aí cada um vai colocar no seu jogo da forma que quiser. Caramba, cliquei aqui sem querer. Então, ó. Ali tá 23. Onde? Aí, 26. 26, valeu. Imagina. Bom, tá lá. Vou rodar aqui, ó. Mandei executar, beleza, inseriu todo mundo. Agora, se eu quiser selecionar, né? Olha lá, select. Tá lá, ó, todos os tijolos que eu inseri, certo? O que acontece? Cada partida, na hora que eu for inserir a partida, então vou colocar aqui só para a gente ir relembrando. Quando eu for inserir partida, o que vai acontecer? Na partida eu vou ter que dizer quem é o jogador 1, quem é o jogador 2, e eu vou ter que sortear uma quantidade de blocos para ter nessa partida, beleza? Quando eu tiver que sortear uma quantidade de blocos, por exemplo, deu 20 blocos, significa que para essa uma partida eu vou ter 20 inserts nessa tabela, que é a tabela que associa os tijolos na partida, beleza? Só que, como é que eu vou fazer então aqui, ó? Se eu fizer o select código, valor, tipo e hits da tabela de tijolos, vai trazer para mim todos os tijolos que tem lá cadastrados. Então aqui, ó, tem 32, certo? Tá faltando um. Oi? Tá faltando um. O 33. O 33? Tu botou uma variável ali 33, mas tá faltando um. Então esse aqui eu não inseri. Vamos
33, eu devo ter selecionado só até aqui. Beleza. Então, vamos dizer que aqui eu tenho lá hoje 33 blocos, né, tipos de blocos diferentes. Como é que eu vou delimitar que a minha partida selecionou, né, sorteou o número 20, para aquela partida ter só 20 blocos? Tem uma função aqui no SQL chamada top. E aí você delimita no top a quantidade de registros que você quer que venha. Então, assim, por exemplo, você consegue montar um ranking. Aí eu quero um ranking dos 10 primeiros colocados em pontuação. Eu quero os 10 primeiros jogadores que mais pontuaram dentro de uma única partida. Então você utiliza a função top e passa para ela a quantidade de registros que você quer que venha. Então, por exemplo, eu vou, para não ter que ficar rolando tela aqui toda hora, ó, top 3. From, no nosso caso, em cima de tijolos, né, que a gente está montando agora, porque partida ainda não tem nenhum. Então lá, top 3, olha lá, só vem 3. Beleza? Tranquilo? Só que eu ainda tenho um problema, porque olha lá, top 3, eu nem ordenei, mas vem sempre os primeiros 3. Então se eu fizer lá, se a minha partida sorteou 20 tijolos, eu vou fazer um top 20, e aí, o que vai acontecer? Vem sempre os primeiros 20. E isso, para mim, não funciona muito, né? Porque vai ter hora que eu vou querer fazer de um jeito e vai ter hora que eu vou querer fazer de outro, né? Tipo assim, eu não vou querer sempre os primeiros 20, né? Então, eu vou usar uma função chamada newID do SQL Server. Então, eu vou colocar aqui, ó, order by new ID. E como é uma função, né, vai ter um parêntese lá, é como se fosse um método. E aí, a partir de agora, cada vez que eu chamo, ó, ele sorteia aleatoriamente quem vem. Tá certo? Então, a partir de agora, eu já tenho aqui o select que eu vou utilizar para... Ele nunca vai selecionar dois valores iguais, né? Não. Ele nunca vai selecionar dois valores iguais. Porque ele atribui ao ID um valor e depois esse valor some, né? É isso? Então, ele atribui dentro da mesma tabela ele pega pelo ID e ele sorteia os IDs. À medida que ele pegou um ID, ele não sorteia aquele cara de novo. Então ele já vai fazer esse serviço para a gente, tá certo? Então esse é um item que eu vou colocar aqui: busca aleatória de blocos. Obviamente esse select meu, a única coisa, o único parâmetro que eu vou ter vai ser aqui nesse número, né? Que eu posso usar uma função de random na tela, né? Para que eu consiga sortear. Então, eu posso usar uma função de random lá no C# para que eu consiga sortear quais blocos vão estar na minha partida. Então, sabendo disso aqui, eu vou começar aqui na camada de DAO. Eu vou só começar a fazer a classe, né, de controle de controle de partida. Ok? A classe de controle de partida, eu já vou aproveitar aqui, olha, na minha classe de jogador, já tem para mim aqui, olha,
essa region mostrando como é que insere, altera, exclui, consulta. E insere, altera e exclui. Então eu já vou colocar essa region aqui. Vai dar um monte de erro agora, né? Porque eu ainda não fiz os imports lá, né? Essa camada de using. Então eu vou copiar ela também e vou colar para os erros sumirem. E no nosso caso aqui, não vai ser mais de jogador, né? Então agora, sempre inserir, eu vou esperar uma partida. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar esse cara aqui, ó, selecionar ele todo e fazer aqui cadê? Deixa eu ver se vai facilitar a minha vida. Só falta eu achar. Rename ali? Oi? É o primeiro rename ali? Não. Deixa eu ver se tem aqui. Find and replace. Quick find, quick replace. Vou colocar aqui esse quick replace. Eu vou procurar aqui, olha, por jogador e vou substituir por partida, né? E aí deixa eu só, match case, tá vendo? Aqui tá sem match case, ele tá selecionando todos. Então eu vou procurar por match case, então só jogador com letra minúscula, né? E aí eu já mando eu dar um replace all. Beleza, 13 ocorrências. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, né? Um jogador com letra maiúscula por partida com letra maiúscula. E aí eu vou mandar novamente fazer um replace all. Beleza. Deve ter feito algumas merdinhas na vida, né? Que eu vou ter que corrigir, mas aqui, ó, de cara começou certinho, né? Diga. Nessa parte ali do arroba nome, no parne, o SQL parâmetro. Não, isso aqui tudo vai estar errado porque o partida não tem nome. Então, Isso aí eu vou ter que consertar na mão. Tá? Tá dando esse erro no conectar aqui, né? Porque tá faltando eu fazer a herança. Aí isso aí vai corrigir também algumas coisas. Deixa eu ver no controle do jogador. Era para... eu coloquei no lugar errado, né? Cadê o método? A classe está aqui. Beleza. E aí já vai resolver. E agora, obviamente, os parâmetros não me servem. Tem uma cacetada de coisas que não vai me servir. Então, eu posso também, ó, fazer esse Ctrl H aqui, né? Vou tirar a seleção, vou selecionar tudo de novo. E vou dar um Ctrl H outra vez. E aí eu já vou também, ó, substituir jogador por partida para ele alterar todos os meus SQL, né? Beleza? Tá bom. Beleza. Então, por enquanto, eu tô no meu inserir, né? Beleza? Aí lá na partida, na minha partida, os campos são valor, na partida, cadê a partida? Tá aqui. Partida tá aqui, os campos são jogador 1, 2 e blocos. Então eu já posso ir arrumando lá, né? Porque, deixa eu ver como é que é. Aqui eu tenho que colocar como está no SQL.
Então no SQL está blocos também. Então vamos para blocos. Tá lá. Então teoricamente meu insert está resolvido, né? Só que aí, veja bem, esse primeiro parâmetro, tem que trocar o nome dos parâmetros aqui, né? E tirar o da senha E tirar o da senha. E aí o da senha no momento sai. Certo? Outra coisa que eu tenho que fazer é que aqui, olha, o jogador 1, na verdade, que eu estou inserindo, ele é um tipo int, né? Porque no banco eu vou inserir só a chave primária do cara. Então o jogador 2, ele também é int. Porque eu também só vou inserir a chave primária. E o bloco também é int. Beleza. Outra coisa que vai acontecer é que aqui, olha, eu estou trazendo um objeto inteiro, né? Então, ó, a partida, ela tem um objeto jogador e dentro desse objeto jogador eu vou pegar o código, tá? Então, a partida também tem o jogador 2 e dentro desse jogador 2 eu vou trazer o código do cara. Tá certo? Bom, aqui eu tenho número de blocos. Esse número de blocos eu vou ter que fazer um random para ele ser gerado, né? Então eu vou ter que fazer lá um random. Eu posso, tipo assim, não fazer eu posso optar por sempre fazer esse random, ao invés de fazer no jogador que está na chamada da partida, né? Eu fazer ele aqui, né? Ou eu posso fazer ele fora, né? Então, que eu de repente, que eu vou fazer? Eu vou fazer esse random aqui. Random R igual a new random. Tá vendo? Eu estou criando uma variável que randomiza. Certo? Quando eu crio essa variável, deixa eu só ver aqui se tem alguns métodos construtores dele. R.next. Olha lá, ó. Quando eu chamo o método R.next, né? O next, tá vendo? Eu tenho dois métodos construtores para o handle. Então, olha lá, ó. Aliás, eu tenho três aqui para esse método next. O primeiro é o next que, tipo assim, eu não passo nada como parâmetro e ele retorna um número que não é negativo, né? Eu não tenho controle nenhum. O segundo, eu passo até o máximo. Um valor máximo e ele vai me retornar qualquer coisa até aquele valor. E o terceiro, eu passo um valor mínimo e um valor máximo. Eu acho que esse cara aqui é o que vai atender melhor a gente. Por quê? Porque esse cara aqui, a gente vai poder definir no jogo, por exemplo, um jogo para ter graça, ele tem que ter pelo menos lá, sei lá, uns 20 blocos lá para a gente poder brincar, né? Porque senão fica ruim. Então, eu posso colocar aqui o número 20 e como máximo, o que eu vou colocar? Então, eu vou dar uma parada aqui, tá? O máximo eu ainda vou definir e eu vou dar uma parada para poder criar um pedaço aqui de uma outra classe de controle para o meu jogo. Então, vou adicionar aqui uma outra classe de controle
que eu vou chamar de controle de bloco, de blocos, né? Controle de bloco, ok? Nessa classe de controle de bloco, eu vou novamente lá no jogador, que ela está mais completa para mim, vou copiar os imports, tá? E vou, nessa classe de jogador, eu já vou copiar aqui rapidinho essa área aqui, olha, onde eu faço consulta. Eu vou copiar aqui, login, listar. Buscar por código? Não. Pode ser, posso copiar até essa região inteira aqui, depois eu apago lá. Eu vou copiar essa região inteira aqui e vou fazer herança aqui, né, do DAO, para eu poder usar. Bom, a primeira, essa galera aqui, praticamente eu não vou usar quase nada, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou apagar o restante aqui, que eu copiei coisa demais. E vou fazer só um método aqui, ó. Que eu vou chamar de número de blocos. Beleza? Vou tirar o parâmetro e vou devolver um valor int. Tá? Esse método aqui, ele vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma mudança nele, eu vou fazer o seguinte, ó, select count, eu vou contar quantos códigos existem na tabela blocos, ok? E só. Beleza? Não tem parâmetro. Não tem parâmetro. E não tem aqui esse cara também. Bom, partindo do pressuposto que a tabela existe, né? E que vai me retornar nem que seja 0, né? Eu já vou tirar esse if, vou fazer um header.read, tá? Vou apelidar esse campo aqui, ó, as QTD de quantidade, tá? E eu vou fazer logo de cara isso aqui, olha. Vou apagar o restante aqui. E vou fazer lá, ó. Aqui apaguei a mais, né? Esse cara não precisa, ele vai virar direto um return para mim, então eu vou tirar esse cara aqui, só estou fazendo uma limpeza ali, né? Esse return não vai ser, nunca mais vai chegar nele, né? Então eu tenho que tirar ele também. Esse cara aqui fechando o if, eu vou tirar ele também. Beleza? E aí, ó, eu vou retornar header.getValue, aí eu vou chamar aqui, ó, de QTD, né? E eu vou retornar para esse cara a quantidade de blocos. Então, para quem chamar, eu vou retornar a quantidade de blocos. E aí, eu ainda posso... Lá no final você também não tem que trocar o código por quantidade? Aonde? Dessa linha? Aqui? Return, não, no return ali. Acho que não tem... Ah, não tem. Não, só tem esse aqui. Então, o que eu posso fazer aqui? Deixa eu ver. Eu posso transformar esse cara em um método
Deixa eu só pensar aqui, para facilitar mais a minha vida. Eu posso transformar esse método num método estático. Não vou conseguir por causa das variáveis. Então, deixa eu ver o que eu faço. Deixa para lá. Não, é porque se eu transformar ele no método estático, essas variáveis que eu estou usando, elas deveriam ser estáticas também. E como elas vêm de herança do DAO, então não vai dar. Beleza, tá bom. Então, o que eu vou fazer aqui, olha? O máximo eu vou fazer aqui, ó, new blocos, controle de bloco, né? Ponto, número de blocos. Então eu já estou instanciando a classe de bloco só para pegar o retorno do número de blocos, tá certo? E aí eu posso pegar esse cara aqui, certo? E já passar ele direto aqui. Ao invés de pegar da partida, eu já passo esse cara sorteado aqui. Só uma pergunta, o mínimo é 20 e o máximo vai ser o controle de blocos. Não tem o risco de tipo, o controle de blocos ser... menor que o 20? Então, aí, por causa disso, que eu peguei e fiz aqui uma carga com 33. Então hoje ele vai sortear de 20 a 33. Tá. A 33 blocos. Corre o risco se eu não tiver feito uma carga de blocos no banco, entendeu? Então por causa disso que eu fiz a carga antes. Tá certo? Aí caramba, não preciso salvar isso aqui não, eu pensei que estava mais fechado. Então a ideia é que você, quando for fazer isso, você já tenha uma quantidade de blocos superior a 20, né? Ou pelo menos 20, né? Se for mínimo 20, máximo 20, ele vai sempre sortear 20. E a gente está fazendo isso por quê? Porque a gente quer que exista hoje uma... Assim, à medida que eu for aumentando o número de blocos, eu posso... eu não preciso dar manutenção nesse código. Apesar de que eu também posso pensar no seguinte detalhe. Eu fiz dessa forma também para mostrar mais uma função de SQL, coisa e tal. Mas vocês podem pensar no seguinte... pensar na tela de vocês, que aí eu não sei que tamanho que cada um vai fazer, e imaginar essa tela cheia de blocos. Qual é a quantidade máxima de blocos que vai caber nessa tela para que dê para o jogador jogar, né? Então, se eu, por exemplo, eu tenho lá, sei lá, 10 mil blocos cadastrados lá no banco. Aí, vai sortear... Vai que sorteia lá o 10 mil. Né? Como é que eu vou colocar essa quantidade de blocos na minha tela? Ou eu vou ter que diminuir os blocos para ponto, né? Para caber, ou de repente vai dar um pau lá direto, né? Ou os primeiros blocos o jogo vai frisar, né? Vai congelar, vai dar um lag lá e a minha lógica vai fazer já destruir uma cacetada de blocos sem o jogador jogar nada, né? Então aí vocês vão ter que pensar aí o que vocês vão fazer, tá? Bom, chegamos nesse ponto. Então, teoricamente, eu já tenho aqui um insert que vai inserir quem? A partida, certo? Só que lembrando aí
o que a gente viu no banco, o seguinte: essa partida inserida só foi inserida aqui, na tabela de partida. Agora temos a seguinte questão. Eu tenho que, ao inserir a partida, eu obrigatoriamente tenho que fazer este relacionamento para todos os tijolos. Então eu tenho que executar esse select, né, descoberta a quantidade de blocos que tem nessa partida. A quantidade de blocos que tem nessa partida é a quantidade de inserts que eu vou fazer nessa partida, nessa tijolo partida. E, além disso, dada essa quantidade de tijolos, de relacionamento que eu vou fazer na tijolo partida, eu tenho que inserir uma estatística para o jogador 1 e tem que inserir uma estatística para o jogador 2. Beleza? E aí, esse cara aqui, olha, ainda tem esse outro passo para fazer. Esse cara aqui, olha, que inseriu a partida, né? Ou seja, quando você fez a chamada lá de alguma parte do seu jogo para inserir a partida, esse cara aqui, ele não sabe nada do restante das coisas. Então, o que ele fez? Ele só precisa passar aqui, ó, jogador 1 e jogador 2 para ele inserir uma partida. Só que ele não sabe, tá vendo? Quando ele passa esse partida aqui, ele não sabe quantos blocos foi sorteado, porque o sorteio aconteceu aqui, no próprio método inserir, tá certo? E ele não sabe ainda quais são os tijolos que estão nessa partida. E ele também não sabe ainda as estatísticas que estão, quais são as estatísticas dessa partida. Beleza? Então, o que eu ainda vou ter que fazer nessa inserção? Eu ainda vou ter que fazer o seguinte: para esse cara saber, eu vou devolver para ele o código da partida. Beleza? Eu vou devolver para ele o código da partida. Então essa partida minha, ela não mais vai ser void. Beleza? Eu vou devolver para quem chamar uma partida, eu vou devolver para essa partida o código, a chave primária da partida. Tá? Por quê? Porque aí, com a chave primária da partida, quem mandou inserir a partida tem condições de consultar essa partida com todos os dados dela, ou seja, a partida cheia já, com a quantidade de blocos, com todos os blocos relacionados para ela e já sabendo quais são os códigos, quais são os códigos, não, as duas, como é que chamam? As duas estatísticas, né? A estatística de cada jogador dentro daquela partida. Beleza? Então a gente vai preparar isso tudo agora. Bom, o que eu vou fazer aqui? Esse meu inserir, eu vou precisar, além desse inserir aqui, eu vou precisar, que eu já vou copiar aqui, olha, o código, um pedaço desse código aqui da consulta, tá? Qual é a parte da consulta que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma string de SQL, uma nova string de SQL. Então eu estou copiando aqui para colar aqui na partida, aqui embaixo, tá? Daqui a pouco a gente vai ajeitar tudo e depois nós vamos ter que testar para ver se isso vai dar certo. Então eu estou
chamando um pedaço, aí o SQL está dando erro, porque eu estou declarando de novo a variável, né? Então vou tirar a declaração, só para parar de dar erro, e vou precisar, parâmetro eu não vou precisar, eu vou precisar desse header aqui, aqui embaixo, para eu executar o SQL, e vou precisar também de esse trechinho que eu acabei de colocar aqui no controle do bloco, que é esse trechinho aqui, ó. Tá? Que não vai ser do quantidade, mas eu vou precisar dele. Tá? E aí eu vou mostrar as modificações que a gente vai fazer. Primeira coisa, olha só, quando eu criei uma conexão aqui, tá vendo? Para mandar esse SQL aqui de insert, beleza? Eu tô com uma única conexão ativa, tá certo? Então essa conexão tá nesse command, beleza? E eu usei esse command para fazer esse insert aqui de cima, beleza? Tá tranquilo? Estão acompanhando? Bom, esse command ainda está vivo após eu fazer o insert, ok? Pô, eu estou batendo o mouse aqui, tá toda hora. Esse command está vivo aqui após eu executar essa linha. E aí, após eu executar essa linha, existe no SQL Server, existe uma variável global. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo que aqui eu fiz um monte de insert? Então, olha só. Se eu tem uma variável global aqui, chamada @identity. Tá vendo? Se eu executar essa variável global aqui, tá vendo que ele me devolveu 33? Beleza? Vou explicar o que foi esse 33. Cada vez que eu abro uma nova consulta, tá? Uma nova aba de consulta aqui no SQL Server, é como se eu estivesse usando um command lá na minha linguagem de programação, lá no meu C#. Tá beleza? Então, por quê? Porque cada aba dessa aqui representa para mim uma conexão diferente com o banco de dados. Então, ó, select @connections, tá vendo? E mandei executar. Olha quantas connections ele me devolveu aqui. Eu tenho mais parâmetros ali para descobrir quais usuários estão logados no banco. Acho que é select deixa eu ver se eu lembro. Não vou lembrar. Depois eu mostro esse select para vocês. Mas eu tenho como consultar todas as conexões ativas SP-RU. E aí, esse RU, né, é de quem? Né? Quem está no banco de dados. Então, aqui, ó, eu tenho informações de conexões, ó, com o usuário SA e o que cada conexão está fazendo. Tá vendo? E aqui, ó, eu tenho uma conexão aqui, ó, que estava com select into, algumas aguardando, enfim, deve aparecer alguma aqui que foi o próprio SP-RU, mas enfim, eu tenho essas conexões aqui. Então, cada aba dessa que eu abro é uma conexão que eu estou fazendo. E nessa conexão aqui, em cada conexão que eu faço, a variável global @identity, ela guarda o último valor de chave primária
que eu inseri no banco de dados. Então, voltou, nesse caso, o 33 para mim, porque o último insert que eu fiz foi o insert que vou só selecionar aqui, foi o último insert que gerou a chave primária. Aqui tá em 20, né? Vou tirar esse cara aqui. O último insert que eu gerei foi o insert da chave primária 33. Beleza? Então eu acabei de fazer um insert. Se eu fizer um select de @, identity, ele me retorna a chave primária que eu acabei de inserir. Tá? Tudo quanto é banco de dados faz uma parada dessa. Então, tipo, no Oracle tem o comando específico que faz, no MySQL. Então você acabou de dizer, porque como o campo ele mesmo gera a sua chave primária, quando você acaba de inserir, você não sabe qual é. Então, eu posso aproveitar o próprio, enquanto o meu command está funcionando, ele está vivo, eu posso mandar um outro select para ele. Beleza? De @identity, para ele me devolver qual é a chave primária dele. E aí eu ainda posso fazer assim, ó, as pk de primary key. E aí eu devolvo aqui a pk. Então, a partir de agora, quem inseriu uma partida recebe de volta a chave primária dessa partida. E essa chave primária vai me dar condições de localizar tudo dentro daquela partida, ou seja, a partida com os dois jogadores que estão jogando aquela partida, com todos os tijolos que estão nessa partida, com as duas estatísticas do jogador. E isso tudo vai estar dentro de um único objeto, que é o objeto partida. Ah, professor, mas no banco de dados, se eu souber o jogador, eu faço essa mesma busca. Se eu tiver o tijolo, eu faço essa mesma busca. Por quê? Porque está todo mundo relacionado. Tá, mas na visão que a gente deu na camada de model para o nosso jogo, a partida tem visão para todo mundo. Então, dentro do objeto partida, eu tenho dois objetos jogadores e eu consigo fazer a leitura dos blocos, né? Porque, e como isso aqui é um N para N, eu consigo ver todos os blocos e consigo ver as estatísticas, que é o que a gente fez aqui, olha, cadê o model da partida? Olha o modelo da partida. Eu enxergo os dois jogadores, eu enxergo a quantidade de blocos e eu tenho os tijolos, que são uma lista desse relacionamento aqui. E esse relacionamento, a lista desse relacionamento, se eu for nela, né, na tijolo partida, tá vendo? É uma lista de tijolo partida. Essa lista de tijolo partida, cada tijolo partida me faz referência a um único tijolo. Então, se eu tiver uma partida, eu consigo popular todas as informações que eu preciso para gerenciar aquela partida. E aí eu já tenho acesso fácil para poder mandar o objeto que eu quero para a camada de controller para atualizar. Ah, eu preciso atualizar, sei lá, a estatística, o jogador fez mais um ponto. Beleza, eu pego a estatística daquele jogador que já está na minha mão, jogo um novo valor para ela e mando para a camada de controller para ela fazer a atualização. Entendeu? Então, eu sempre vou ter na minha mão
todo o objeto. E eu consigo navegar por ele e mandar aquele objeto específico para fazer a atualização, para fazer as informações, para colocar as novas informações que eu preciso no jogo. E nisso eu consigo gerenciar meu jogo todo. Tá tranquilo?